Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. A saúde foi um dos temas quentes do debate quinzenal desta quarta-feira no Parlamento. Da esquerda à direita, os partidos questionaram a falta de investimento em funcionários, médicos e enfermeiros nos hospitais públicos e nos centros de saúde. E é tudo isso o que vamos debater durante a próxima hora. Queremos saber que problemas detecta no Serviço Nacional de Saúde, como avalia os recursos nos hospitais e centros de saúde, bem como o atendimento no SNS, quais as áreas que considera que precisam de mais investimento. Além da falta de dinheiro, o problema passa ou não também pela falta de planeamento de recursos. Já sabe, participe e inscreva-se para os habituais números de telefone do nosso Opinião Pública, que seguramente já conhece, o 214161147 ou o 214161148. Entretanto, a entidade reguladora da saúde denuncia várias falhas na assistência a doentes em todo o país. No relatório do terceiro trimestre deste ano, o regulador refere, por exemplo, o caso de uma mulher de 74 anos que foi transferida do Hospital de Gaia para o Hospital da Feira depois de ter sido atropelada. A doente acabou por morrer e o regulador diz que houve falhas nesta transferência. Um outro exemplo referido é o caso de um doente com cancro do pulmão que fez uma biópsia no Hospital de Portimão e que esperou 2 meses pelos resultados do IPO de Lisboa. O homem acabou por morrer sem fazer quimioterapia. O documento do regulador refere outros casos de assistência, de má assistência a doentes nos serviços de saúde e recusa de prestação de cuidados por dívidas, má articulação de serviços ou mesmo cobranças indevidas. O tema da saúde dominou de resto o debate de ontem, quinzenal, na Assembleia da República. A esquerda e a direita uniram-se nas críticas ao atual aumento da saúde em Portugal. O primeiro-ministro comprometeu-se a acabar com a suborçamentação do SNS. Catarina Martins fez o aviso prévio. A intenção não era transformar o debate num confronto sobre o estado da saúde, até porque há negociações a fazer na sala do Orçamento do Estado. A saúde foi apenas a deixa ideal para levantar a voz contra o ministro que manda no orçamento. Não se contrata mais pessoal, mas depois gasta-se 260 milhões de euros em horas extraordinárias. Na verdade, isto lembra um anúncio antigo, que é o barato sai caro. A ideia que temos é que, neste momento, o maior obstáculo a uma eficiente gestão do Serviço Nacional de Saúde chama-se Ministério das Finanças. Muito brevemente, terá uma agradável surpresa. Como todos sabemos, a suborçamentação é uma realidade crónica que tem que ser eliminada. E o compromisso que assumimos é programar sustentadamente a eliminação dessa suborçamentação. Como? António Costa não vai mais longe, mas a discussão não fica por aqui. A saúde é aquele tema capaz de meter esquerda e direita a falar a uma só voz. E a melhor forma de acabar com o SNS é arrastar a solução dos problemas. Quanto tempo mais vamos esperar para garantir os profissionais necessários ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde? Na saúde nós temos hoje mais 15 mil profissionais do que tínhamos há 4 anos atrás. Se aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz é verdade, que é agora há mais meios, agora há dinheiro, mas então, ó Sr. Primeiro-Ministro, porque é que pela primeira vez há mais de 50 mil utentes que não têm acesso ao procedimento cirúrgico dentro dos tempos máximos de resposta garantidos? No essencial, os tempos médios garantidos mantêm-se estáveis. Hospital Padre Américo, consulta de cardiologia, prioridade normal. Tempo de espera, 1472 dias. O exemplo há bocado dado pela Sra. Deputada Cília Meireles está completamente desatualizado. No hospital que referiu, o tempo de espera já tinha sido reduzido para mais de metade e já eram 593 dias. No final do debate, António Costa e Cecília Meireles trocaram cábulas sobre o tempo de espera. Um deles terá falhado no diagnóstico. É o que debatemos esta manhã com os nossos convidados do Opinião Pública. São eles o médico Carlos Cortes, é presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e também Tiago Correia, professor de Saúde Internacional da Universidade Nova de Lisboa. Muito bom dia, meus senhores, bem-vindos a esta Opinião Pública. Carlos Cortes, eu começo por si. Na qualidade de médico, eu peço-lhe o seu diagnóstico ao Serviço Nacional de Saúde. Se tivesse que escolher 2 ou 3 problemas, o que é que diria? Sim, o diagnóstico não é muito favorável, infelizmente, porque nós deveríamos ter um Serviço Nacional de Saúde com capacidade de resposta para as necessidades dos doentes
E aquilo que constatamos, infelizmente, e eu falo como médico, mas também como dirigente de uma estrutura médica, da Ordem dos Médicos, é que de ano para ano tem havido uma degradação permanente. E em relação aos pontos que me questionou, há aqui 2 ou 3 pontos que eu julgo que são importantes. Um deles que foi falado aqui nesta peça, que não pode ser, obviamente, esquecido, que é a falta de investimento. Portugal é dos países da Europa que menos investe na saúde, mas investe em termos relativos, isto é, o contributo da riqueza do país, a percentagem do PIB está muito abaixo daquilo que se costuma fazer nos outros países. Está neste momento à volta de 5,1% do PIB, que se investe no Serviço Nacional de Saúde, quando outros países têm valores muito superiores, inclusivamente a França, por exemplo, investe o dobro no seu serviço público de saúde, quando a França já por si produz muito mais riqueza que Portugal produz. E além disso, existe outro problema, que é a despesa que as famílias têm que suportar, digamos, a sua saúde, e Portugal, infelizmente, é dos países onde isso acontece de uma forma mais grave e com maior impacto sobre as famílias. A saúde em Portugal é financiada 28% pelas famílias portuguesas. Mas o problema do Serviço Nacional de Saúde, o problema da saúde na sua globalidade, não é só um problema de falta de investimentos, não é só isso, mas também é, obviamente, há aqui 2 outros problemas que seria importante nós salientarmos, que é o problema da organização, e na peça também foi focada aqui... A organização de recursos humanos, por exemplo? A organização do próprio sistema de saúde. Falou-se aqui da urgência. E a urgência é daqueles Continua a ser um grande problema, não é? Paradigmáticos e até curiosos de como as coisas não funcionam. Porque a maior parte, de resto, o portal do SNS dizia que grande parte dos doentes que se dirige e que entopa as urgências não são casos urgentes e que recebem a pulseira azul ou verde e, portanto, não necessitavam de ir às urgências. Já toda a gente percebeu há várias décadas que o serviço de urgência em Portugal é um problema, porque todos os doentes recorrem ao serviço de urgência. E porquê que os doentes recorrem ao serviço de urgência? Porque acabam por não ter, muitas vezes, os centros de saúde não dão resposta. Não dão resposta. Os centros de saúde e os próprios hospitais, na parte do ambulatório, nas consultas que têm que fazer esses utentes, não têm uma boa capacidade de resposta. Muitas vezes os utentes demoram anos para poder ter uma consulta. Os exames complementares de diagnóstico, as análises, as radiografias, demoram também muito tempo e os doentes acabam por ir à urgência para obter essa resposta. E como há um maior afluxo de doente à urgência, são necessários mais recursos humanos, como disse, mais recursos financeiros, mais recursos tecnológicos. E aquilo que nós temos hoje é um hospital dentro do próprio hospital, que é o serviço de urgência. Eu vou perguntar e aproveitar... Só terminar com isto, que é absolutamente surpreendente a falta de coragem política nestas últimas décadas para resolver este problema de urgência, que não se resolve com investimento, ou pelo menos só com investimento, mas sobretudo com organização e com um novo modelo de urgência que este país precisa. Isto não acontece em mais nenhum país da Europa com a magnitude que acontece no nosso país. E vou perguntar ao Tiago Correia, bom dia uma vez mais, se efetivamente também são as falhas que detecta no Serviço Nacional de Saúde, não só em termos de investimento, mas também da própria organização dos serviços. Eu faço genericamente o mesmo diagnóstico do Dr. Carlos. Acho que em Portugal os diagnósticos estão feitos sobre a saúde. Há muito tempo, não é? Há muito tempo. E, portanto, também identifico que o principal problema neste caso não é a falta de conhecimento sobre o que é que está a acontecer, é a falta de coragem política, definição política sobre o que é que se quer para o futuro do sistema de saúde português. E uma falta de compromisso político e social sobre o que é que está a acontecer. Genericamente identifico o mesmo problema. Nós investimos pouco no do dinheiro público na saúde em Portugal. Também é verdade que no último ciclo governativo o aumento foi significativo e, portanto, os números de 2018 apontam para níveis de despesa já superiores aos níveis equiparados ou superiores aos níveis de 2010, portanto, pré-crise. As projeções para 2019 indicam que podem até vir a aumentar e, portanto, houve um aumento do investimento público. Mas não chega. Não chega.
é baixo, continua a ser muito baixo. E isso, ao mesmo tempo que nós sabemos que a despesa total de saúde que existe no país é muito alta. Portugal está no top 10 dos países europeus onde mais se gasta na saúde, juntando a despesa pública e a despesa privada. Portanto, despesa pública baixa, total despesa alta. E isso vai ao encontro daquilo que o Dr. Carlos disse, que há uma parte significativa do orçamento que é paga pelas famílias. E, portanto, nós estamos a pagar muito e mal. E quando sabemos, de resto, ontem vinha um relatório que dizia que hoje quase 3 milhões de portugueses já recorrem a seguros privados para conseguirem ter respostas, nomeadamente nos cuidados de saúde. Portugal é dos países onde esta realidade é mais significativa entre os países que têm Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nos países com Serviço Nacional de Saúde não é esperado que as pessoas sintam necessidade de, complementarmente a pagarem impostos, irem ainda pagar um seguro voluntário. E, portanto, curiosamente, as classes mais baixas, diz esse mesmo relatório, e sobretudo as pessoas que de facto não têm médico de família, são aquelas que estão a recorrer às apólices privadas. Porque precisam de uma alternativa. O sinal que nós temos de alguém que voluntariamente vai pagar um seguro privado é que não encontra as respostas que considera necessárias naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, que é financiado por todos nós. E, portanto, nós estamos neste problema de financiamento complementarmente a um problema de organização do sistema. Há um dado significativo: mais de 50% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde vai para os hospitais. Mas temos os hospitais públicos com enormes dívidas. E temos hospitais públicos subfinanciados. E, portanto, parece uma contradição. Significa, portanto, que nós temos um peso muito grande nos hospitais. Isso significa que não temos o financiamento necessário para os cuidados de saúde primários, estão abaixo dos 10%, quando, por exemplo, na Suécia estão acima dos 20%. E temos também uma escassez de recursos face às necessidades para aquilo que é a rede dos cuidados continuados integrados. Mas temos uma escassez de recursos ou temos os recursos mal distribuídos? As duas coisas. As duas coisas. O investimento público é baixo, precisa aumentar e, além de aumentar, precisa de ser melhor gerido. É este duplo problema. E nós não podemos olhar só para um ou só para o outro. Politicamente tem que haver respostas consentâneas para tratar as duas coisas e é isso que tem faltado. E de resto, o próprio Presidente da República diz que é um tema que merece consensos políticos. Nós vamos continuar já a conversar. Para já vamos ouvir alguns dos nossos telespectadores, perceber o que pensam e que problemas detectam no Serviço Nacional de Saúde. Parto para a conversa com Manuel Pereira, Vênus de Chaves, e é reformado. Muito bom dia. Bom dia, minha senhora. Obrigado por me atenderem, que já andava há muito tempo à espera de dizer alguma coisa. Ainda bem que conseguiu, Manuel. Não é só nos serviços públicos, minha senhora. Eu fui operado a uma vista que me cegaram no hospital privado da Tropa. Tiraram-me uma catarata e depois foram para me pôr a lente, mas disseram que primeiro correu tudo bem, mas depois a lente entrou atravessada e não a conseguiam tirar. Deram uma anestesia geral e deixaram-me ficar 30 horas à espera, porque eu era diabético. Depois é que me explicaram que eu era diabético, por isso que seria melhor esperar. E por falta de material, minha senhora, por falta de material. Tenho aqui isto tudo escrito, está no tribunal, já houve uma sentença, mas essa sentença recorri porque a médica disse ao meu filho que eu era um diabético descontrolado. Mas só para tentar acelerar aqui, Manuel, explique-nos, foi operado, depois essa operação não correu bem e o que é que se seguiu? A operação, olha, cegaram-me. Estou em tribunal, depois fizeram uma vitrectomia, tive mais de 16 horas sem ser visto, não me deram um anti-inflamatório, faz tudo por... E então, a médica dizia sempre que eu que tinha os diabetes descontrolados, e disse ao meu filho, quando foi no julgamento, o juiz perguntou ao meu filho se a médica disse aquilo, e ele disse, sim senhora, disse, pronto. E agora o caso está em tribunal, é isso? Já foi julgado, agora recorri. Porque a minha advogada, nesse dia que disseram ao meu filho que eu que tinha os diabetes descontrolados, eu disse, faça-me as análises, porque ela nunca fez análise. Fez-me as análises e eu estava considerado não diabético, minha senhora.
Agora recorri disse à advogada para meter essas coisas e a carta de diretora, e ela não meteu. Telefonou-me toda contente, perdemos a ação graças ao seu filho e tal. E depois tem outra coisa que eu quero dizer, olha, levaram-me 6.700 e tal euros. Cobraram uma consulta 23 dias depois de eu deixar de ir à tropa. Cobraram uma lente, ou cobraram duas, quando ela entrou partida. Quer dizer, eu fui obrigado a pagar uma lente partida. E tal. Cobraram-me 26 tiras de testes a 3 euros e tal. Tenho aqui isto tudo. Estão registados neles. Me fizeram lá no registro de enfermagem 6. Fizeram-me uma apenas, a meu pedido em Mirandela, custou 64 cêntimos. Ali custa 3,40 €. Manuel. Isso é impossível. E depois de evitar a insulina, quando foi sempre minha, estive 16 horas. Na vitrotomia estive 16 horas, cheio de dores horríveis. E compreendemos, Manuel Pereira, nós de facto compreendemos. Eu agradeço por estar a expor o seu caso e a partilhar connosco o seu caso muito concreto. Nós temos de seguir em frente. De qualquer das formas, registámos as suas queixas de uma cirurgia que não correu mal, com elevados tempos de espera. Obrigada pela sua participação. Um bom dia. E de Chaves partimos até Braga, ouvir a opinião do José Barbosa, reformado também. Bom dia. Muito bom dia. José Barbosa, está em linha? Muito bom dia. Um bom dia. Estamos a ouvi-lo. A sua opinião, por favor. Olha, a minha opinião é acerca do privado e do público. Nós aqui em Braga, enquanto que o Hospital de Braga estava no Grupo Melo, eu sou um doente crónico e a cada passo lá vou eu parar o hospital. E quando era do Grupo Melo, o serviço era um. Agora, lá com os pedidos da doutora Catarina Martins e do Jerónimo de Sousa, que querem acabar com os PPTs, para quê? Para agora nós estarmos a passar o que estamos a passar aqui em Braga. Olha, a minha esposa tem uma consulta marcada para otorrino e está há 4 meses à espera. E antigamente, no serviço, quando era o serviço privado, as consultas, no meu ver, eram mais rápidas. E o serviço em si, eu depois internado, quando era do Grupo Melo, escrevi no livro Rosa da enfermaria que eu esteve, era só elogios. Hoje, não sei se já daria elogios ao serviço do Hospital de Braga. José Barbosa, eu vou ter que fechar a conversa porque efetivamente a chamada não está nas grandes condições, mas percebi que lançava aqui, de resto falava sobre a questão da relação entre serviço público e serviço privado. Obrigada pelo seu telefonema. Esperamos uma próxima oportunidade para conversarmos em melhores condições, porque efetivamente a chamada não estava nos melhores níveis. Vamos até às Caldas da Rainha, ouvir a posição da Maria Melo, é reformada e nesta altura está pronta para participar. Muito bom dia. Muito bom dia, minha senhora. Bom dia. Olha, minha senhora, sabe que eu vou expor, eu espero não vos levar muito tempo, mas é assim, o que realmente me está a fazer contactar os senhores é o seguinte: o meu marido está à espera de uma cirurgia no Hospital de Santa Maria há 2 anos. Fizemos todos os exames, temos inclusivamente a proposta da cirurgia e quando, em agosto deste mesmo ano, nos dirigimos para saber alguma coisa, porque nunca mais tinham sido chamados. E, além disso, o doutor que o atendeu, o neurocirurgião, disse-lhe que ele tinha de ser operado mesmo no Santa Maria, em Lisboa. Ora, o que acontece é que até esta altura nós estamos à espera. O meu marido está sem condições de poder andar. Aliás, foi esse o primeiro sempre das queixas que teve. E depois de todos os exames, encontraram-lhe uma estenose grave no canal central, o que realmente limita a sua mobilidade. Sim, exatamente. Portanto, eu queria saber se alguém me poderia dar uma explicação em relação a este caso.
É muito tempo à espera. Eu compreendo que haja muita gente para ser operada, mas, por favor, eu acho que 2 anos é terrível para quem está à espera, minha senhora. Sem dúvida, compreendemos a sua indignação. Maria Melo, obrigada pela sua participação. Bom dia. Vamos tentar debater mais à frente alguns dos casos concretos aqui que nos deixaram. Bom dia. Não deixemos mais tempo à espera o António Duarte, que é reformado também e nos vê a partir de Almada. Bom dia. Muito bom dia para si e para os seus convidados. Bom dia. Olha, passa-se o seguinte, eu há coisa de 6, 7 anos fiz, desculpe da expressão, a fazer fezes deitava sangue. Então a médica de família descobriu que eu tinha pólipos. E então, como eu tenho ADSE, no anterior, há 6, 7 anos, portanto foi no tempo do Passos Coelho com o Paulo Portas. O que é que acontece? As pessoas da ADSE tinham que pagar a anestesia, para ser operado. Epá, eu não ia pagar 200 e tal euros por uma anestesia, não é? O que é que acontece? Deixei andar. Entretanto, no anterior governo que estava a CDU a mandar e o Bloco de Esquerda juntamente com o PS, fui operado, fui a uma clínica privada, aqui no Seixal, adormeceram-me mesmo e disseram, quando eu acordei, olha, você tem 5 polípos, mas nós não temos desfibrilhador, não podemos cortar. Eu, você não tem desfibrilhador? Não, você tem que ser operado no Hospital de Almada. Então, disse à médica de família, lá fui ao Hospital de Almada, operaram-me logo. E vi a operação, deixaram-me ver, espetáculo, estou-lhe a dizer. E qualquer dia tenho que tirar outra vez, está a perceber, mais, porque pronto. Mas está a ver, e não paguei nada. E vi a operação na outra, anestesiaram mesmo todo, que eu adormeci mesmo, pronto, foi mesmo uma anestesia geral. E não tinha desfibrilhador. Então, mas que clínicas são essas? Viva aos hospitais públicos, pá. É pena, olha, aqui o Hospital de Almada, depois que isto mudou de governo, que agora é o PS que manda sozinho, no Hospital de Almada, disseram vocês aí, na televisão, comunicação social, que a parte pediátrica de madrugada, portanto, está fechada por tempo indeterminado. O meu contrato, quando eu estive a trabalhar no Arsenal do Alfeito, o meu contrato era por tempo indeterminado, portanto, ele tem fim. Muito bem. António Duarte, registámos a sua opinião. Obrigada pelo seu contributo. Um bom dia. Vamos agora saber o que pensa uma cuidadora informal que nos liga da Mielhada. Ana Silva, muito bom dia. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia. Eu, portanto, tenho passado dias e dias no hospital, em Coimbra, no Hospital da Universidade de Coimbra. Primeiro, choca-me o tratamento que é dado aos idosos, porque não são identificados com nome nas urgências. Deveria ter uma fitinha para os identificar. Isso não existe. Muitas vezes é posto um imbróglio para que o familiar assista ou esteja presente. No caso da minha mãe, ela às vezes, na altura, tinha alguns déficit cognitivo e era uma guerra para me deixarem estar lá dentro, até para ajudar os médicos. Depois tive outra situação e isto é que me choca brutalmente. Ela foi internada, esteve internada num serviço e quando não conseguiram fazer exames lá dentro, solicitaram-me, enviaram uma carta para vir pedir ao médico de família para realizar esses exames cá fora. Acho isto vergonhoso. Primeiro, porque os médicos de família se podem recusar terminantemente a fazê-lo, até porque há ordens internas dentro dos centros de saúde, porque isso é uma forma de agravamento financeira do centro de saúde. E se o hospital não tem uma resposta imediata, pode requerer para outros hospitais os exames. Neste momento há situações graves, como as ressonâncias magnéticas não podem ser pedidas nem por especialistas cá fora. Por exemplo, eu tenho um seguro de saúde, se eu quiser fazer uma ressonância com familiar meu, terei que pagar 250 euros e porque tenho um seguro de saúde. Há uma falta de acesso completa à saúde neste país. E quem é que está mais preterido? São os idosos. Eu fiz um seguro de saúde porque a minha mãe estava a ser seguida. Posso dizer, foi vista por um neurologista no ZUC, que me disse que a minha mãe não tinha absolutamente nada, estava ótima. Eu, entretanto, vou a um particular e ele detecta-me vários problemas a nível de neurologia da minha mãe, inclusive até a nível do andar.
e foi-lhe dado alta. Neste momento o que se passa no ZUC, seja a nível de cardiologia, eu fui lá com o meu pai depois de fazer um choque cardíaco e foi-lhe dado alta pela primeira médica que o viu. Portanto, é despachar os doentes, é não fazer listas de doentes. E especificamente isto passa-se com idosos, que depois têm que recorrer, se tiverem um filho, eu neste momento estou a recorrer financeiramente ao meu dinheiro para dar algumas garantias de saúde aos meus pais. Ana Silva, obrigada pela sua participação e também por partilhar o seu caso, fazendo aqui um ponto da situação. Carlos Cortes, eu pergunto-lhe, enquanto médico, como é que responde a isto, sendo que o problema transversal de todas estas chamadas quase todas se concentram no eterno problema dos tempos de espera? Sim, acabam todos estes problemas que foram aqui referidos pelos intervenientes, acabam por ter muito a ver com aquilo que nós falamos no início deste programa, que tem a ver com a falta de investimento, a falta de planificação, nomeadamente dos recursos humanos. Mas eu gostaria de responder aqui a cada um dos telespectadores que contactou este programa e, em primeiro lugar, se calhar eu começaria aqui pela última intervenção da senhora Ana Silva, da Mialhada, que nos falou de um hospital que é o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que eu conheço bem. Eu vivo em Coimbra e conheço bem aquele hospital, mas em primeiro lugar eu gostaria aqui de fazer um profundo elogio ao papel do cuidador informal, que é aquilo que a senhora Ana Silva faz, portanto, provavelmente que será dedica familiar, não só os seus recursos financeiros, mas amiga, o seu tempo, não é? Para vizinha, prestar apoio à sua que prestam um serviço precioso ao país por aquilo que fazem em termos de cuidados de saúde a muitas pessoas que necessitam desses cuidados e que por variedíssimas razões, nomeadamente a dificuldade do acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou a outras unidades que não do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vai aqui o meu profundo agradecimento por esse trabalho que milhares de pessoas fazem no nosso país. E que tantas vezes é invisível, não é? É invisível e é ignorado e não tem sido injustamente reconhecido. Eu conheço o problema do CHUC, é um problema que a Ordem dos Médicos, nomeadamente a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, tem acompanhado. Eu revejo muito naquilo que foi descrito, mas eu queria aqui acrescentar algo também importante, que é o enorme papel que todos os profissionais de saúde desenvolvem neste e nos outros hospitais. Muitas vezes com enorme sacrifício, com enormes dificuldades, para fazer as coisas funcionarem adequadamente ou de forma a poder dar os cuidados de saúde que são necessários. Ou seja, que os recursos disponíveis não podem fazer mais. Há, de facto, vontade por parte dos profissionais, há mas é impossível fazer mais. Há dificuldade nos recursos humanos, há dificuldade nos recursos financeiros, há dificuldade nos recursos tecnológicos e depois existe aqui outro impacto, que infelizmente também está a acontecer em todo lado, que está a começar a ser uma das marcas do Serviço Nacional de Saúde, que é a falta de humanização dos serviços. Com consequências para a motivação dos próprios profissionais, exatamente, não é? Nós podemos, e para os doentes, e sobretudo para os doentes, nós podemos ter falta de meios financeiros, mas deveríamos encontrar aqui formas, e nomeadamente o Ministério da Saúde tem aqui uma responsabilidade muito grande, que é não deixar de desumanizar os hospitais. E hoje as pessoas, os profissionais de saúde e os doentes veem os nossos hospitais e centros de saúde como locais de desumanização progressiva. E nós temos que rapidamente fazer uma inversão daquilo que está a acontecer. Eu depois só queria aqui, e muito rapidamente, referir aquilo que nos disse e estas situações de dificuldade que atravessam, nomeadamente o Sr. Manuel Pereira, o Sr. José Barbosa, sim, que o falam Sr. Mário de Melo, meses, 4 meses à espera, por exemplo, de uma consulta. Mas há aqui um ponto, e muitas vezes nós falamos só do Serviço Nacional de Saúde. Ora, nós sabemos que o setor privado e o setor social têm uma parte importante, uma fatia importante daquilo que são os cuidados de saúde em Portugal. E aqui há uma falta de fiscalização e de auditoria dessas unidades. Nós, aliás, houve casos muito recentes onde... de clínicas que estavam a funcionar e que não havia fiscalização. E a ERS, que foi uma entidade criada pelo Estado, que faz parte do Estado, que é uma entidade independente, é a entidade
reguladora da saúde, que tem aqui um papel absolutamente importante, mas que falha redondamente. Aquilo que acontece nas unidades privadas, onde há uma maior dificuldade dessa fiscalização, a própria Ordem dos Médicos tem imensa dificuldade em auditar essas unidades, porque não pode entrar nelas só por convite ou autorização das próprias, mas era muito importante por uma questão de transparência. Eu não estou aqui a pôr em causa o seu trabalho, bem pelo contrário, tem dado um contributo muito importante à saúde deste país. Mas era importante existir uma transparência de todo o sistema, não só do Serviço Nacional de Saúde, onde também não há transparência, há aqui falhas de transparência, mas também nas unidades privadas, para permitir que o cidadão volte a ter confiança, que é tão importante no nosso sistema. Eu há pouco, e permite-me voltar um pouco atrás, sobre esta questão da planificação, e eu vou ser muito breve em relação a isso. Vou aqui dar 2 ou 3 dados extremamente importantes para nós percebermos a falta de planificação que existiu nestes últimos anos. Há falta de médicos, nós sabemos, eles estão, como disse muito bem o Dr. Tiago, mal distribuídos pelo país. 2 exemplos: Medicina Geral e Familiar, 600 mil pessoas, utentes sem médico de família, corresponde mais ou menos... Também é um problema já muito antigo, não é? É uma falta, é um problema muito antigo, tem vindo a aumentar. que está a piorar, atenção, está a piorar. Faltam à volta de 400 médicos de família, sendo que 300 em Lisboa e na Grande Lisboa. Portanto, isto é um exemplo paradigmático da falta de planificação e de organização de tudo isto. Outro dado importante: o Ministério da Saúde, nos últimos 20 anos, perdeu a oportunidade de formar 6 mil médicos especialistas. O Serviço Nacional de Saúde, tinha capacidade para formar mais 6 mil médicos de família. E que tanta falta fazem. Desperdiçou essa enorme oportunidade de hoje nós termos o problema dos recursos humanos, não digo resolvido, mas muito melhor do que muito melhor. O Tiago Correia, nós aqui também, para além de apontarmos falhas, procuramos também soluções. O Tiago propôs a criação de um Seguro Nacional de Saúde, que seria público, não é? E quase que é obrigatório. Como é que funcionaria e em que é que esse próprio seguro ajudaria a melhorar o nosso SNS? Antes de lhe dar essa resposta, permita-me só enquadrar aqui outras questões que me parecem relevantes daquilo que os nossos telespectadores disseram. A saúde é muito importante por vários motivos. Do ponto de vista político, porque há diferentes leituras políticas sobre o que é que deve ser um sistema de saúde. Do ponto de vista financeiro, porque leva uma enorme fatia daquilo que são os impostos. E porque afeta a nossa vida individualmente. E, portanto, nós tivemos estes relatos, temos todos nós relatos. E cada relato, cada situação deve ser tratada com enorme preocupação. São as nossas vidas, são as vidas dos nossos concidadãos. E são as nossas famílias, são as pessoas de quem gostamos. E tem de haver uma solidariedade coletiva para tratarmos destes problemas, em primeiro lugar. Ao dizer isto, nós só conseguimos tratar os problemas percebendo os números, percebendo as tendências, percebendo de uma forma mais global o que é que se está a passar. Porque não podemos resolver. Estes problemas não são pontuais. Estes problemas revelam toda uma ineficiência, uma desorganização do sistema. E, portanto, eu, ao falar de números, ao falar de organização, não estou a despersonalizar. É muito pelo contrário. É tentar chamar a atenção de que só podemos resolver os problemas de cada um de nós se pensarmos de uma forma diferente para o sistema. E, portanto, foram aqui trazidas coisas muito importantes. A questão do setor privado. Há um desfazamento enorme, um desequilíbrio enorme entre a atenção pública e mediática sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre o setor privado. Dos atores, da população, dos meios de comunicação social. E consequências disso? Consequências disso é porque dá a ideia que o Serviço Nacional de Saúde tende a ser mau e o serviço privado tende a ser bom. Eu não sei se é bom ou se é mau. Estou a dizer que há atenções desmedidas para um e para o outro. Preocupa-me muito que o próprio Ministério da Saúde diga que não consegue chegar aos números dos profissionais que estão no setor privado, porque o setor privado não os dá. Preocupa-me que a Ordem dos Médicos diga que não consegue muitas vezes... Fiscalização nas unidades privadas. Do que está a acontecer. Eu não sei se a entidade reguladora da saúde tem mão sobre aquilo que acontece no setor privado. Então o que é que nós criamos aqui? Um cavalo de Troia que é inacessível dentro do sistema de saúde. Mas o público e o privado devem funcionar de forma concorrencial ou não? O que é que acha? Depende de país para país.
Olhando para o nosso caso. Olhando para o nosso caso, eu não lhe consigo dar essa resposta porque eu não sei se nós temos a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde se já está aproveitada. E sei que 12% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde vai diretamente para financiar o setor privado. Consultas, meios de complementares de diagnóstica e terapêutica, diálise, coisas desse género. E, portanto, eu não sei se estes 12%, estamos a falar de mais de 1.000 milhões de euros que não vão para o Serviço Nacional de Saúde, que vão para o setor privado. E será que o Serviço Nacional de Saúde está rentabilizado ao máximo para evitar esses casos, para que esse dinheiro seja colocado? Eu não estou a dizer que sim nem que não, porque ninguém lhe está a dar essa resposta neste momento. E, portanto, se deve ser concorrencial ou não deve ser concorrencial, na minha leitura técnica, acho que não deve ser concorrencial. Mas devem ter quê? Missões distintas? Devem ter missões distintas e é nesse sentido que eu enquadrei a ideia de um Seguro Nacional de Saúde. E como é que funcionaria? O que iria ajudar? A ideia de um Seguro Nacional de Saúde parte de um princípio, de uma premissa, de uma ideia, que é nenhum sistema de saúde do mundo, hoje em dia, assume como sendo possível dar todos os cuidados de saúde a toda a gente e de forma tendencialmente gratuita. É impossível. É impossível. E há várias formas para tentar encontrar uma solução para isso. Aquela que me parece equilibrada no meio deste cenário e desta complexidade é perceber onde é que as pessoas mais vão gastar o seu dinheiro do seu próprio bolso. E uma parte é dos medicamentos, e a área dos medicamentos eu acho que devia de ser tratada à parte, porque o aumento da despesa com medicamentos nos hospitais é algo que deve merecer a maior atenção, porque neste momento não pode ser apenas a política do vamos pagando, porque a despesa vai ser incomportável. Portanto, isso existe. E sobretudo quando temos uma população cada vez mais envelhecida e, portanto, a tendência para gastar com medicação e com exames é de subir, não é? Mas também nas áreas de doenças raras. Os custos do medicamento, tivemos vários exemplos de crianças, de bebés. Quer dizer, isso são alguns exemplos que nos mostram até que ponto é que os sistemas de saúde podem responder à pressão financeira. Então, Tiago, as pessoas gastam sobretudo em medicamentos, que deveria, na sua opinião, ser um caso tratado um pouco à parte. E gastam em coisas como saúde oral, alguns meios complementares de diagnóstica e terapêutica, fisiatria, coisas deste género. Ortóteses, portanto, óculos, coisas deste género. E, portanto, eu acho que um Seguro Nacional de Saúde deve ser público na medida em que é para toda a gente, obrigatório para garantir que não há diferenças entre as pessoas, somos todos iguais. Seria a justiça social no acesso aos cuidados de saúde? Seria o princípio elementar de que somos todos iguais. Exatamente. Como é que se financia? Isso é que é questão de controversa, porque sabemos que o orçamento público está a aumentar. O que é que nós fazemos aqui? A ideia é pegar naquilo que existe noutros países que nós olhamos em que funciona bem. Que é? França, Holanda, Luxemburgo, que não têm serviços nacionais de saúde. Têm aquilo que nós chamamos os seguros sociais. No caso português, a ideia do seguro social era apenas, em exclusivo, sem qualquer margem de dúvida, para aquilo que nós sabemos que já hoje vai parte significativa do orçamento das famílias. Aqueles 28%, era para canalizar esses 28% para este seguro para toda a gente. E isso iria cobrir a saúde oral, iria cobrir... Onde as pessoas mais gastam, no fundo, Onde as pessoas estão mais a gastar. E onde o Serviço Nacional de Saúde... Não tem tido capacidade de resposta. Não pode, neste momento, abrir para todas as frentes. Volto a dizer, a minha premissa é uma premissa teórica, técnica e que está a ser discutida por esse mundo fora. Nenhum sistema de saúde consegue, através de impostos apenas, pregar toda a saúde para toda a gente. Pois não. Vamos ouvir mais opiniões. Fernando Almeida, Liga-nos de Lisboa. Muito bom dia. Bom dia aos seus convidados. Bom dia. Vou apresentar o meu caso, é o seguinte. Eu fui operado relativamente há um ano. Está-me a ouvir? Muito bem. Eu fui operado relativamente há um ano a uma colonostomia. Ao fim deram-me 8 meses para ficar portanto, para voltar a ser operado. Já fiz os exames para ser operado e quando fui à médica mostrar os exames, a resposta que a médica me deu foi que eu tinha tido azar em ser operado por ela, que não tinha vaga para me voltar a operar, nem este ano e nem sabia quando. É triste que isto aconteça no Serviço Nacional de Saúde. Sou um homem com 59 anos, sinto-me limitado. Está sem trabalho, pelo que percebo, não é? Provavelmente é decorrente do seu estado de saúde. Exatamente. A despesa, fala-se tanto em despesa com o Serviço Nacional de Saúde
Eu estou a fazer uma despesa ao Estado em questão de sacos e de todo o material que me está a ser utilizado, onde podia ser resolvido ao fim de 8 meses, segundo quando eu fui operado, era para ser resolvido ao fim de 8 meses. E encontro-me nesta situação, não sei quando vou ser operado, segundo a médica, ela disse-me que este ano e nem sabia para o ano quando. Portanto, é triste que isto aconteça e que o Sr. Presidente da República tanto fala no Serviço Nacional de Saúde e tão bem tratado mas é só ele de certeza que o resto dos utentes assim não são. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, Fernando Almeida, pela sua participação e percebemos bastante bem essa angústia perante o desconhecido. Um bom dia. Vamos ouvir agora uma telespectadora que nos liga de lá de fora, de Paris, é a Ana Paula Silva e é porteira. Bom, tenho a indicação que esta chamada para Paris caiu. Vamos saber se mais à frente vamos conseguir restabelecer esse contacto. Chama agora a antena da SIC Notícias o Manuel Cunha. Está a ligar-nos da Amadora. Bom dia. Bom dia. A minha senhora é o seguinte. Eu estou à espera 9 meses de uma operação. Será que vai nascer a operação agora ao fim dos 9 meses? Se calhar é capaz de nascer, mas se nascer que seja uma hora pequenina, porque é para eu não ter tanto problema. E depois acontece outra coisa, é que apareceu uma dor ciática, liguei para o posto médico da Venda Nova a pedir uma consulta para o médico de família e a resposta que me foi dada foi de que o médico disse que está com muitas dores que vai ao hospital. Eu não me sinto na obrigação de ter que ir para o hospital, entupir mais o hospital da Amadora que é o que está, com uma dor de ciática. Então porquê é que o médico não pode atender? É uma pergunta muito pertinente, Manuel Cunha. Obrigada pela sua participação. Maria Monteiro é doméstica, vê-nos a partir do Porto. Bom dia. Olá, Sra. Jornalista. Bom dia para si e para os seus convidados. E queria dizer o seguinte, tudo que os seus convidados tiverem a dizer praticamente é blá blá blá. Porque todos nós sabemos, não é preciso ser muito inteligente, para saber que a saúde, seja ela privada, seja ela pública, é um negócio, é um grande negócio. Juntamente com as farmacêuticas, é um negócio que envolve milhões e enquanto não puserem as pessoas à frente dos números, porque isto é mesmo assim, primeiro trata-se dos números e depois das pessoas, enquanto não puserem as pessoas à frente dos números, tratarem das pessoas, isto não vai melhorar nunca, são eles o que investirem, porque isso é um negócio. Eu sou seguida no hospital, tenho doença grave, não tenho razões de queixa, vou lhe dizer, no serviço público, porque não tinha dinheiro para andar no privado. Mas enquanto for assim, é assim, menina, e não vai mudar nunca. Porque o negócio, os milhões é que mandam, as farmacêuticas é que mandam e pronto, e é assim, menina. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pela sua participação e de resto, Tiago Correia, enquanto as pessoas, pegando nesta última intervenção, não estiverem à frente dos números, o Serviço Nacional de Saúde, de facto, está completamente subvertido. Sim, é verdade. E é por isso que tem que haver enorme sensibilidade política e dos atores para perceberem que quando estão a dialogar e estão a debater as suas ideias, a defender os seus interesses pessoais, individuais, corporativos, estão, acima de tudo, a defender um bem coletivo. Eu acho que essa cultura precisa de ser mais desenvolvida no sistema de saúde português. Deixa-me tentar dar algumas pistas sobre a questão destes atrasos que afetam a vida das pessoas para consultas, cirurgias. Os próprios cuidados de saúde primários encaminharem... Isso não faz sentido, não é? Para os hospitais, um caso de alguém que vai a um centro de saúde e a própria profissional diz é melhor deslocar-se ao hospital entupindo a urgência, que sabemos que é de facto um grande problema. Os cuidados de saúde primários, para cumprir essa missão de tampão para o sistema, para os serviços de urgência, precisam de estar mais equipados com alguns meios complementares de diagnóstica e terapêutica, algum tipo de análises laboratoriais. Mas é preciso investimento para isso. Dinheiro. Lá está, os cuidados de saúde primários têm um pouco investimento comparativamente aos outros países. É um problema de falta de financiamento para estas áreas que permitem também aos profissionais de saúde, nos cuidados de saúde primários, poderem dar uma resposta mais adequada. E, portanto, há esse problema. Mas depois esta questão dos atrasos, como é que se pode explicar isto se houve aumentos na contratação dos profissionais? E, portanto, efetivamente contrataram-se mais profissionais. Para alguns grupos profissionais, médicos e enfermeiros em concreto, esse número já suplantou a questão das 35 horas, se bem que para os médicos é um pouco diferente, mas
E só para ter uma ideia, há aqui um valor de cerca de 600 milhões de euros que nós hoje em dia estamos a pagar mais aos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Mas isto parece não chegar. E parece não chegar porquê? Porque não são contratados todos aqueles que são precisos. E também... Assistentes técnicos e assistentes operacionais, que são essenciais para o trabalho médico e para o trabalho de enfermagem, ainda estão abaixo do valor anterior às 40 horas. Que era necessário, exatamente. E em 30 segundos temos mesmo de fechar, Carlos Cortes, esta questão precisamente da aposta nos cuidados de saúde primários pode ser e deve ser uma das prioridades, na sua opinião? Obviamente, 30 segundos, por favor. 30 segundos vai ser difícil, mas é um tema muito importante. Temos que mesmo fechar. E das principais reformas que foram feitas com êxito no Serviço Nacional de Saúde nestes últimos anos foi a reforma dos cuidados de saúde primários, nomeadamente na criação das OSFs, nas unidades de saúde familiares. E, curiosamente, as OSFs estão, neste momento, completamente paralisadas. Não se criam mais OSFs, o Ministério da Saúde não está a apostar nas OSFs. E para terminar, então, porque já que é temos mesmo que fechar. Eu queria só aqui chamar uma expressão que o professor Tiago utilizou, que eu achei muito interessante, que é a solidariedade coletiva. E eu entendo que a saúde tem que deixar de ser um ponto de desunião, de combate político, e tem que haver uma junção, uma união das pessoas, um consenso, exatamente, estamos a falar de vidas. Das pessoas à volta desta importante questão. Agradeço aos dois a vossa presença no Opinião Pública e também aos nossos telespectadores. Estamos no fim do nosso programa. Ao meio-dia, as notícias são atualizadas pelo Augusto Madureira. Bom dia.